Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM, também acompanha o portal e a TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá, falar de futebol, falar de Campeonato Sul Mato Grossense, saiu o campeão, pintou o campeão, Costa Rica é o campeão do Campeonato Sul Mato Grossense, o primeiro título da história do Cobra do Norte, veio com uma goleada em cima do Comercial por 4-1 no Estádio Morenão, em Campo Grande, pela penúltima rodada do hexagonal final do estadual. Ou seja, acabou o campeonato, né? Não oficialmente porque tem a rodada do domingo, mas acabou o campeonato porque o Costa Rica venceu, e venceu fácil o Comercial, né? A conquista veio após o Costa Rica sair atrás no marcador. Gabriel abriu o placar para o Comercial aos 22 minutos do primeiro tempo, mas quase nos acréscimos o Costa Rica deixou tudo igual com o Joãozinho. No segundo tempo, os campeões dominaram a partida e fizeram mais 3 gols com o Helder aos 26 minutos, Victor Adame aos 28 e 33 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Costa Rica, sob o comando do experiente técnico do Ito Roque, né, se manteve na liderança, só que agora com 22 pontos ganhos, 5 pontos a mais que o Operário, que é o segundo, e o Dourados, o terceiro, faltando apenas mais uma partida para o término do campeonato. O Comercial ficou com 9 pontos em quarto lugar. As outras duas partidas da penúltima rodada do hexagonal final aconteceram no período da tarde, num jogo bastante movimentado. O Operário venceu o Aquidauanense por 3-2 no Estádio Morenão, em Campo Grande, enquanto que o Dourados fez o dever de casa e venceu o União ABC por 2-1 no Douradão, em Dourados. Com o título antecipado, o Costa Rica... Todos os últimos jogos da rodada, né, vão ter clima de amistoso, né? Agora, falta definir o segundo colocado. Então, o Dourados tem uma diferença de gols aí para tirar do Operário, está com a mesma pontuação, mas de repente consegue aí esse segundo lugar e classificaria assim, né? Então, para a Copa do Brasil ou para a Série D do campeonato brasileiro, né? Essa é a meta agora do Dourados, que é o segundo colocado. E o confronto é justamente entre eles, né? Vamos ver aqui, deixa eu ver quem é que se enfrenta nessa última fase. E vamos ver como é que está a classificação também no Campeonato Mato Grossense, né? Como terminou, por enquanto termina no domingo, né? Mas por enquanto tá Costa Rica 22, Operário 17 pontos, tem um saldo de gols de 4, né? E o Operário tem de 4 e o Dourados de 3, também tem 17, é o terceiro. Isso quer dizer que não é tanto assim, eu achei que tivesse uma diferença maior, mas não, né? Vamos ver a 10ª rodada, quais são os jogos da 10ª rodada, para ver aí o cruzamento de que o Dourados e o Operário precisam aí para decidir quem é que fica na segunda colocação. É Operário e Dourados mesmo, o último jogo do Campeonato Sul Mato Grossense, e eles vão decidir quem é que fica com a segunda colocação. Aquidauanense e Comercial se enfrentam no Noroeste às 15 horas, né? O Costa Rica joga para comemorar o título, né? Lá na sua casa, no Laertão, contra o União ABC. E no outro estadual que teve bola rolando ontem foi a decisão do Campeonato Paulista, né? A precaução marcou a primeira partida entre Palmeiras e São Paulo ontem, né? Pela decisão do Paulistão 2021. O empate por 0-0 no Allianz Parque foi consequência de um jogo truncado, em que as equipes tentaram, né, atacar, mas depois no decorrer da partida, né? Abriram mão da ousadia e as defesas prevaleceram nesse confronto aí contra os ataques. O Alviverde foi um pouco mais perigoso, a melhor chance foi do Tricolor, mas a rigor as duas equipes preferiram, né, apostar tudo no segundo jogo no domingo às 15 horas no Morumbi. Os dois times têm esquemas semelhantes, com 3 zagueiros e alas que têm a função de jogar mais avançado e dar amplitude. Para o São Paulo, as subidas de Daniel Alves e Reinaldo são mais necessárias do que os avanços de Mike e Vitor Luiz do Palmeiras, né, que tinha a opção das bolas longas para explorar a velocidade aí do Rony. Já o Tricolor, quando tinha a bola, os alas ficavam sem espaço por causa da boa marcação, procurava se organizar com toques curtos e triangulações, mas não deu muito certo não, né? Ficaram mesmo no 0-0. Na Libertadores de América, 3 jogos fecharam
as disputas da quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores de América, né? Na noite de ontem, no único duelo envolvendo o time brasileiro, o Internacional conquistou uma importante vitória para encaminhar a sua classificação no grupo B. No grupo C, Boca Juniors da Argentina e Barcelona empataram e deram uma mãozinha ao Santos, né? Jogando no estádio Manuel Ferreira em Assunção, no Paraguai, o Internacional visitou e venceu o duelo direto contra o Olímpia pelo placar de 1-0. Yuri Alberto, já no segundo tempo, marcou o único gol da partida. Com o resultado, o time colorado foi a 9 pontos e está na liderança do grupo B. Na última rodada, jogará por um empate para avançar à próxima fase. Já no histórico estádio La Bombonera, em Buenos Aires, capital da Argentina, Boca Juniors e Barcelona de Guayaquil ficaram no empate sem gols. Apesar do time equatoriano ter conquistado a vaga com o empate, o Santos, que é o terceiro colocado dessa chave, chega na última rodada com chances de avançar. Vai precisar vencer o Barcelona e torcer por um tropeço do rival argentino. No outro jogo da noite, o já classificado Argentino Júnior venceu o Atlético Nacional da Colômbia no estádio Diego Armando Maradona pelo placar de 1-0. Mais líder do que nunca, o time argentino está isolado na ponta do grupo F com 12 pontos e o rival é terceiro com 5 pontos. Então, resultados da quinta rodada: Nacional do Uruguai 1, Universidade Católica 0, Palmeiras 3, Defensa e Justiça 4, The Strongest 2, Santos 1, São Paulo 0, Racing Clube 1, Universitário do Peru 3, Independiente del Valle do Equador 2, Fluminense 1, o Júnior Barranquilla da Colômbia 2, né? 2-1, venceu. O Sporting Cristal ganhou do Rentistas do Uruguai 2-0, o Vélez Sarsfield venceu o União La Calera do Chile por 2-1, Cerro Porteño do Paraguai perdeu para o Atlético Mineiro 1-0, Flamengo e LDU 2-2, River Plate 2, Santa Fé da Colômbia 1, jogo em que o River Plate jogou com apenas 11 jogadores, né? E sem goleiro, né? O volante Enzo foi pro gol, né? E mesmo assim o River venceu. O América de Cali ganhou, o América de Cali da Colômbia ganhou do Lagoeira da Venezuela por 3-1, o Deportivo Táchira fez 7-2 no Always Red, né? 7-2, o boliviano Always Red. O Argentino Júnior ganhou do Atlético Nacional da Colômbia 1-0. O Boca Juniors empatou com o Barcelona de Guayaquil em 0-0. E o Olímpia do Paraguai foi derrotado em casa pelo Internacional. Na Copa Sul-Americana, outros 3 times brasileiros entraram em campo nesta quinta-feira, né? Pela penúltima rodada da fase de grupos da competição. Mesmo com reservas, o Grêmio foi à Venezuela e carimbou vaga na próxima fase. Além disso, o Ceará fez o dever de casa e o Corinthians goleou na capital paulista. Focado na final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio entrou em campo com reservas e goleou o Aragua da Venezuela por 6-2 em Caracas, né? Com o resultado, o time brasileiro segue na liderança do Grupo H agora com 15 pontos e já classificado com uma rodada de antecedência. Os venezuelanos seguem na última colocação sem pontuar. Quem conquistou importante vitória foi o Ceará, que bateu o Bolívar por 2-0 na Arena Castelão em Fortaleza. O Ceará lidera o Grupo C com 9 pontos ganhos, 1 ponto a mais que o Arsenal de Sarandi da Argentina. O Bolívar ficou com 6 pontos em terceiro lugar e o time alvinegro depende das próprias forças para seguir, né, na disputa do campeonato. Outro brasileiro que entrou em campo, mas já eliminado, foi o Corinthians, né, e não teve dificuldade para golear o Sport Huancayo do Peru por 5-0 na Neoquímica Arena em São Paulo. Com a vitória, os paulistas ficaram em terceiro lugar do Grupo E com 7 pontos. O adversário, um dos piores times do campeonato, segue na lanterna sem nenhum ponto até agora. Ainda ontem, o São Lourenço da Argentina venceu o 12 de outubro do Paraguai por 2-0 no Paraguai, no Grupo A. O Montevideo City do Uruguai goleou o Guabirá da Bolívia por 4-0 na Bolívia, no Grupo B, né? O News Old Boys da Argentina passou pelo Palestino do Chile por 3-1 na Argentina, no Grupo F. E o Lanús venceu o La Equidad da Colômbia por 4-1 também na Argentina, no Grupo H. Então, resultados dessa rodada aí, né? Independente da Argentina 1, Bahia 0, o Independente é líder do grupo. River Plate do Paraguai 2, Peñarol 1, Talheres da Argentina 0, Red Bull Bragantino 1. O Jorge Wilstermann da Bolívia perdeu para o Arsenal de Sarandi por 2-0, Atlético Goianiense e Libertad do Paraguai 0-0, Emelec do Equador 2, Deportes Tolima da Colômbia 0, Rosário Central da Argentina 5, Huachipato do Chile 0, Atlético Paranaense 1, Melgar do Peru 0, Alcas do Equador 3, Metropolitanos da Venezuela 0, 12 de outubro do Paraguai 0, São Lourenço da Argentina 2, Ceará 2, Bolívar da Bolívia 0, News Old Boys da Argentina 3,
Palestino do Chile 1, Guabirá da Bolívia 0, Montevideo City do Uruguai 4, Corinthians 5, Sport Huancayo do Peru 0, Lanús da Argentina 4, La Equidad da Colômbia 1 e Aragua da Venezuela 2, Grêmio 6 foram os resultados da rodada na Copa Sul-Americana. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com mais informações aqui na Cerro Corá FM 91.5, também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.